Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Quero saber de vocês como é que tá a ressaca aí depois da Loteca 1215. O que foi isso nessa grade, hein? Nesse vídeo aqui são os meus primeiros palpites para a Loteca 1216. E pelos confrontos que estão aqui na grade, acho muito difícil de acontecer 800 apostas vencerem, né? Na Loteca 1216. Espero que você goste das informações que serão deixadas aqui no vídeo, que te ajude a conhecer e ir melhor nos palpites. E é isso, sem enrolação, vamos dar uma olhada aqui na grade. Loteca 1216, primeiro jogo, hein? Flamengo e Palmeiras. O que eu trago aqui de informação desse jogo, que o Flamengo, seu último jogo, ele perdeu fora de casa para o Bahia, em casa empatou com o Cruzeiro em 0-0 e fora de casa venceu o Corinthians, né, de virada por 2-1. Já o Palmeiras, ele venceu o Juventude em casa, um jogo atrasado pelo Brasileirão, 4-1. Fora de casa venceu o São Paulo de virada por 3-2 e em casa venceu o Vasco por 3-0. Classificação do Brasileirão Série A, Palmeiras, líder do campeonato com 58 pontos, tem 26 jogos, 18 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o Flamengo é o segundo colocado com 55 pontos em 26 jogos, 16 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Essa partida vai ser muito boa, porém tem uma vírgula aqui, viu? O próximo jogo aí do Flamengo será pela Libertadores em casa contra o Racing, pessoal. Semifinal da Libertadores. E o Palmeiras também terá semifinal da Libertadores fora de casa contra LDU. Essa grade, além de estar com jogos bem difíceis, boa parte dos times aqui vão jogar Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e Liga dos Campeões, hein? Então tomar muito cuidado aí com a escalação dos times. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Flamengo, 5 empates e 3 vitórias para o Palmeiras. O último jogo foi no mês 5 agora de 2025, na casa do Palmeiras. O Flamengo venceu por 2-0. Antes disso, no mês 8 de 2024, na casa do Flamengo, empate em 1-1. Bom, o que pega aqui será que eles vão vir com titulares? Eu tô acreditando que sim, né? Porque é como se fosse uma final isso aqui. Vão ter que correr o risco, né, de perder algum jogador aí para semifinal da Libertadores. É um palpite muito difícil. No confronto a gente vê que o Flamengo leva vantagem, vai estar jogando em casa. Só que pelo que vem apresentando o Palmeiras nos últimos jogos, tô acreditando numa partida bem aberta, com muitas chances de gols. E para esse palpite aqui, eu tô indo com o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Flamengo e Palmeiras. Lembrando, né, que no meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos. Aqui, se você tiver condições, é jogo para triplo. Jogo 2, Internacional e Sport. O que eu trago aqui de informação é que o Internacional, seu último jogo, venceu o Botafogo por 2-0 em casa. Em casa empatou com o Corinthians em 1-1 e fora de casa empate com o Juventude em 1-1. Já o Sport, fora de casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1. Outro jogo fora de casa, empate com o Cruzeiro em 1-1 e em casa empate com o Fluminense em 2-2. Classificação do Brasileirão, Internacional é o 15º colocado com 32 pontos, em 26 jogos tem 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, um desempenho ruim aí do Internacional. O Sport também tem um desempenho ruim, tá na 20ª posição, com 16 pontos em 26 jogos, 2 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Próximo jogo aí do Internacional será fora de casa contra o Bahia e o Sport vai jogar em casa contra o Mirassol. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Internacional, 6 empates e 3 vitórias para o Sport. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025 na casa do Sport, empate entre eles em 1-1. Antes disso, só em 2021, na casa do Sport, vitória do Internacional por 1-0. Bom, a gente pode ver ali que os números do Internacional não são bons, tá muito próximo da zona de rebaixamento. A vantagem que eu vejo aqui é jogar em casa. No confronto direto contra o Sport, leva vantagem. E o Sport, né, ele não tá conseguindo vencer fora de casa, né? Na verdade, só tem 2 vitórias. Para esse palpite aqui, eu tô indo de Internacional seco, mas devido à fase aí que o Internacional está, se você tiver condições de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate também entre eles.
Jogo 3, Corinthians e Atlético Mineiro. Último jogo aí do Corinthians, em casa venceu o Mirassol por 3-0, fora de casa empatou com o Internacional em 1-1 e em casa perdeu para o Flamengo por 2-1. Já o Atlético Mineiro venceu o Sport em casa por 3-1, fora de casa perdeu para o Fluminense por 3-0 e em casa empatou com o Juventude em 0-0. Classificação do Brasileirão: Corinthians, 12º colocado com 33 pontos em 27 jogos, tem 8 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Olha esses números, né? Parecidíssimos. Atlético Mineiro, ele é o 14º colocado com 32 pontos em 26 jogos, tem 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians é fora de casa contra o Vitória, e o Atlético Mineiro, ele vai ter Copa Sul-Americana semifinal, hein? Então, muita atenção aí com a escalação do Atlético Mineiro, hein? O jogo é contra o Del Valle fora de casa. Últimos confrontos entre eles: 4 vitórias para o Corinthians, 3 empates e 8 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto agora no mês 5 de 2025, o Atlético Mineiro em casa empatou com o Corinthians em 0-0. Antes disso, em julho do ano passado, Atlético Mineiro em casa venceu por 2-1. Corinthians está vindo de uma boa vitória, né, em cima do Mirassol, jogou muito bem. Provavelmente vai ter a volta aí do Memphis Depay, que ele jogou, né, pela seleção holandesa, então acredito que vai estar à disposição para o Corinthians, né. O Atlético Mineiro, como a gente pode ver, também muito próximo da zona de rebaixamento. Nesse confronto direto, a vantagem é do Atlético Mineiro, só que tem esse jogo pela Copa Sul-Americana. Tô acreditando que nesse momento, né, o Atlético Mineiro tá dando mais prioridade para a Copa Sul-Americana. Pode ser que poupe algumas peças. E para esse palpite aqui, né, Corinthians muito forte em casa, tô indo seco no Corinthians. Jogo 4, Roma e Inter de Milão. Último jogo aí da Roma, jogando fora de casa venceu a Fiorentina por 2-1. Pela Liga Europa, em casa perdeu para o Lille por 1-0 e em casa venceu o Hellas Verona por 2-0 no campeonato italiano. Já a Inter de Milão teve um amistoso contra o Atlético de Madrid, empate em 1-1. Campeonato italiano em casa venceu o Cremonese por 4-1 e pela Liga dos Campeões venceu em casa o Slavia Praga por 3-0. Classificação do campeonato italiano: a Roma, segunda colocada com 6 jogos, tem 15 pontos, 5 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. A Inter de Milão, ela é a quinta colocada com 6 jogos, tem 12 pontos, 4 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí da Roma será em casa contra o Viktoria Pilsen, Liga Europa, rodada 3, e a Inter de Milão terá Liga dos Campeões fora de casa contra o Santa Giglioese. Últimos confrontos entre eles: 2 vitórias para a Roma, 5 empates e 8 vitórias para a Inter de Milão. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025. Na casa da Inter de Milão, a Roma venceu por 1-0. Antes disso, no mês 10 de 2024, quando o jogo foi na casa da Roma, foi a Inter de Milão que venceu por 1-0. Como a gente pode ver, né, os últimos 2 jogos aí, placares magros, apertados. A Inter de Milão leva vantagem no confronto, mas vai estar jogando fora de casa. É um clássico. Na tabela de classificação, a gente pode ver que os números estão muito parecidos. E aqui não tem como, eu tô indo com mais um duplo. Apesar da Roma não ter muita vantagem nesse confronto, eu tô acreditando na força da Roma em casa. Então tô usando um palpite aqui na Roma e também tô indo de Inter de Milão. Jogo 5, Atlético de Madrid e Osasuna. Último jogo aí do Atlético de Madrid, um amistoso contra a Inter de Milão, 1-1. Fora de casa, Campeonato Espanhol, outro empate com o Celta de Vigo em 1-1. E pela Liga dos Campeões, em casa, venceu por 5-1 o Eintracht da Alemanha. Já o Osasuna, um amistoso fora de casa contra a Real Sociedad, em casa venceu o Getafe por 2-1 e fora de casa perdeu para o Betis por 2-0. Classificação do Campeonato Espanhol: Atlético de Madrid é o quinto colocado com 8 jogos, tem 13 pontos com 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Já o Osasuna é o 12º colocado com 8 jogos, tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético de Madrid, muita atenção, hein? Vai ser Liga dos Campeões fora de casa contra o Arsenal. Já o Osasuna só joga no dia 26 em casa contra o Celta de Vigo, Campeonato Espanhol. Últimos confrontos entre eles: 12 vitórias para o Atlético de Madrid, não há empates nos últimos tempos nesse confronto, e 3 vitórias para o Osasuna. O último jogo foi no mês 5 de 2025, na casa do Osasuna, vitória do Osasuna por 2-0. Antes disso, em janeiro de 2025, também pelo Campeonato Espanhol, na casa do Atlético de Madrid, vitória do Atlético de Madrid por 1-0. Palpite difícil. Lá na Europa eles não têm muito o costume de ir com time misto, pode poupar um ou outro jogador. Aqui no confronto direto, né, muita vantagem para o Atlético de
de Madrid, mas a gente pode ver que as duas últimas partidas, né, o Osasuna leva vantagem, no outro jogo perdeu apenas por 1 gol, só que vai jogar fora de casa. É um palpite difícil por causa da Liga dos Campeões, mas tô acreditando que o Atlético de Madrid vem com um time forte, por esse motivo eu tô indo seco no Atlético de Madrid. Jogo 6, Cruzeiro e Fortaleza. Último jogo do Cruzeiro, em casa empatou com o Sport em 1-1, fora de casa outro empate com o Flamengo em 0-0 e jogando fora de casa perdeu para o Vasco por 2-0. Já o Fortaleza, fora de casa venceu o Juventude por 2-1, em casa perdeu para o São Paulo por 2-0 e outro jogo em casa venceu o Sport por 1-0. Classificação do Brasileirão, Cruzeiro é o terceiro colocado com 52 pontos, em 27 jogos tem 15 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Só que a gente pode ver ali no desempenho, né, que os 3 últimos jogos do Cruzeiro não foi bem. Já o Fortaleza, ele é o 18º colocado, tá na zona de rebaixamento, tem 24 pontos em 26 jogos, são apenas 6 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Lembrando, pessoal, que aqui no canal eu tô deixando tabela do Brasileirão Série A, tabela do Brasileirão Série B. Nos 2 vídeos eu trago também quem são os artilheiros, os próximos jogos, e no Brasileirão Série A eu ainda consigo colocar aonde será a transmissão de cada partida. Se você não viu, dá uma olhada lá, esses vídeos ajudam bastante a entender onde está cada time aí no Brasileirão. Próximo jogo aí do Cruzeiro será apenas no dia 26 contra o Palmeiras, fora de casa, e o Fortaleza no dia 25 em casa contra o Flamengo. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Cruzeiro, 2 empates e 3 vitórias para o Fortaleza. O último jogo agora no mês 5 de 2025, na casa do Fortaleza, o Cruzeiro venceu por 2-0, e antes disso, no mês 8 de 2024, na casa do Cruzeiro, foi o Fortaleza que venceu por 2-1. Bom, o Fortaleza conseguiu um resultado importante fora de casa contra o Juventude, tá brigando para tentar sair da zona de rebaixamento. No confronto direto aqui, uma leve vantagem para o Fortaleza. O Cruzeiro, ele vinha muito bem, né, mas tropeçou nos seus últimos 3 jogos, acabou empatando em casa, né, para o Sport. Passou muito perto aí de perder esse confronto. E hoje eu vejo o Fortaleza um pouco melhor que o Sport, né? Acredito que vai dar trabalho, mas mesmo assim ainda tô acreditando numa vitória do Cruzeiro, mas estou indo com um duplo. Eu tô indo de vitória do Cruzeiro e empate entre eles. Jogo 7, Tottenham e Aston Villa. Último jogo do Tottenham, fora de casa venceu o Leeds por 2-1, campeonato inglês. Pela Liga dos Campeões, fora de casa 2-2 contra o Bodo Glimt. E em casa, mais um empate contra os Wolves em 1-1. Já o Aston Villa em casa venceu o Burnley por 2-1. Fora de casa pela Liga Europa venceu o Feyenoord por 2-0. E em casa venceu o Fulham, campeonato inglês, por 3-1. Classificação do campeonato inglês, o Tottenham é o terceiro colocado com 7 jogos, tem 14 pontos com 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Aston Villa, ele é o 13º colocado com 7 jogos, tem 9 pontos com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Tottenham, Liga dos Campeões fora de casa contra o Mônaco, um jogo bem difícil, e o Aston Villa terá a Liga Europa fora de casa contra o Go Ahead. Últimos confrontos entre eles, 9 vitórias para o Tottenham, nenhum empate e 6 vitórias para o Aston Villa. O último jogo foi no mês 5 de 2025 na casa do Aston Villa. O Aston Villa venceu por 2-0 e em fevereiro de 2025 pela Copa da Inglaterra, o Aston Villa também venceu em casa por 2-1. Tottenham tá fazendo um bom campeonato inglês, tá ali na 3ª posição. No confronto direto aqui, mais vantagem para o Tottenham, né? Não há empates entre eles. Vejo vantagem, né? O Tottenham jogando em casa. A gente pode ver ali que nos últimos 5 confrontos, né, apenas uma derrota para as duas equipes. Tô acreditando numa partida truncada, né? E para esse palpite aqui, eu tô levando em consideração o Tottenham jogando em casa, eu tô indo seco no Tottenham. Jogo 8, Mirassol e São Paulo. Último jogo aí do Mirassol, em casa venceu o Fluminense por 2-1, fora de casa perdeu para o Corinthians por 3-0 e em casa empatou com o Bragantino em 1-1. Já o São Paulo perdeu para o Palmeiras de virada por 3-2, fora de casa venceu o Fortaleza por 2-0 e em casa perdeu para o Ceará por 1-0. Classificação do Brasileirão, o surpreendente Mirassol, ele é o 4º colocado com 46 pontos, em 27 jogos tem 12 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Já o São Paulo, ele é o 8º colocado com 38 pontos, em 27 jogos tem 10 vitórias, 8 empates e 9 derrotas.
Ali no desempenho, né, pelo menos nas últimas 5 partidas, números parecidos. Próximo jogo aí do Mirassol será fora de casa contra o Sport e o São Paulo vai jogar em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Mirassol, 3 empates e 8 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi no mês 5 de 2025, na casa do São Paulo, o Mirassol venceu por 2-0. Antes disso, em fevereiro de 2025, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo em casa venceu por 4-1. Esse palpite eu tô considerando bem difícil. O São Paulo ele fez um primeiro tempo muito bom contra o Palmeiras, mas os fatores extra-campo, né, deu uma prejudicada no São Paulo. Começou a se preocupar muito, né, com a arbitragem e tomou a virada. O Mirassol é um time que é muito difícil de ser batido na casa dele. É um time que surpreende demais. É um jogo que cabe um duplo, mas aqui no meu palpite eu tô indo seco no empate. Tô deixando meu duplo para partidas que considero um pouco mais complicada. Se você tem condições de colocar mais duplos, eu ia de Mirassol e empate. Jogo 9, Ceará e Botafogo. O que eu trago aqui de informação é que o Ceará jogando em casa venceu o Santos por 3-0, fora de casa perdeu para o Vitória por 1-0 e outro jogo fora de casa venceu o São Paulo por 1-0. Já o Botafogo perdeu para o Internacional por 2-0 fora de casa, em casa venceu o Bahia por 2-1 e fora de casa perdeu para o Fluminense por 2-0. Nesse jogo aqui, né, mando de campo do Fluminense. Classificação do Brasileirão, Botafogo ele é o quinto colocado com 43 pontos, em 27 jogos tem 12 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Já o Ceará ele é o décimo colocado com 34 pontos, em 26 jogos tem 9 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Ceará será fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Botafogo ele vai jogar em casa contra o Santos. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Ceará, 8 empates e 4 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi agora em junho de 2025 na casa do Botafogo, um jogo com muitos gols, 3-2 para o Botafogo, e antes disso, só em 2022, um empate na casa do Botafogo em 1-1. O Ceará tá mostrando muita força, né? Parece que tá recuperando aquela energia quando joga em casa. A gente vê que a torcida tá apoiando bastante. Foi assim contra o Santos, deu uma abafa, né? Não deu muitas chances do Santos respirar, muita intensidade durante o jogo inteiro. O Botafogo, né, no seu último jogo, jogou muito mal contra o Internacional. Agora pega um adversário difícil também fora de casa. Aqui, mesmo o empate nesse confronto prevalecendo, eu tô indo com um duplo, porém eu tô indo de Ceará e vitória do Botafogo. É um palpite difícil, né, mas vamos ver se bate esse resultado aqui no palpite do jogo 9. Jogo 10, Liverpool e Manchester United em clássico inglês. Último jogo aí do Liverpool pelo campeonato inglês fora de casa perdeu para o Chelsea por 2-1. Gol até foi do Estevão bem no finalzinho da partida. Antes disso, pela Liga dos Campeões também perdeu fora de casa para o Galatasaray 1-0. E jogando fora de casa, campeonato inglês, mais uma derrota para o Palace por 2-1. Já o Manchester United em casa venceu o Sunderland por 2-0. Fora de casa perdeu para o Brentford por 3-1. E em casa venceu o Manchester United por 2-1. Classificação do campeonato inglês, o Liverpool é o segundo colocado com 7 jogos, tem 15 pontos, 5 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Já o Manchester United ele é o décimo colocado com 7 jogos, tem 10 pontos, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Liverpool, tomar muito cuidado, fora de casa, Liga dos Campeões, rodada 3 contra o Eintracht. O nome complicado de falar esse, hein? Já o Manchester United terá campeonato inglês em casa contra o Brighton. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Liverpool, 4 empates e 4 vitórias para o Manchester United. O último jogo foi só em janeiro agora de 2025, na casa do Liverpool, campeonato inglês, empate em 2-2. E antes disso, no mês 9 de 2024, na casa do Manchester United, o Liverpool venceu por 3-0. Aqui a gente pode ver que o Liverpool está melhor classificado do que o Manchester United, mas se a gente pegar os últimos jogos ali, a gente pode ver que o Manchester vem melhor, só que no confronto direto, né, o Liverpool leva vantagem, vai estar jogando em casa. Aqui também um confronto complicado, tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Liverpool e Manchester United. Jogo 11, Atalanta e Lazio. Último jogo aí da Atalanta, em casa empatou com o Como em 1-1. Em casa, pela Liga dos Campeões, venceu o Clube Bruges por 2-1. E fora de casa, campeonato italiano, empate com a Juve
em 1-1. Já a Lazio em casa empatou com o Torino em 3-3, fora de casa venceu o Genoa por 3-0 e em casa perdeu para a Roma por 1-0. Classificação do campeonato italiano: Atalanta é a sexta colocada com 6 jogos, tem 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, uma informação bem importante aqui. Já a Lazio, ela é a 13ª colocada com 6 jogos, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo aí da Atalanta, Liga dos Campeões, vai jogar em casa contra o Slavia Praga. Já a Lazio terá campeonato italiano em casa contra a Juve. Últimos confrontos entre eles: 6 vitórias para a Atalanta, 4 empates e 5 vitórias para a Lazio. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 na casa da Atalanta. A Lazio venceu por 1-0. Antes disso, em dezembro de 2024 na casa da Lazio, empate em 1-1. Pessoal, o estagiário escolheu jogos aqui que são poucos, né, que são zebra ou resultados inesperados, né? Aqui mesmo qualquer resultado é possível e seria normal. A Atalanta, né, tá com esse jogo complicado aí no meio da semana pela Liga dos Campeões. A gente pode ver que nos últimos jogos, placares bem apertados. E para esse confronto aqui, olhando essas primeiras informações, eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, devido ao confronto direto e a Atalanta tá jogando em casa, eu iria de Atalanta e empate. Jogo 12, Bahia e Grêmio. Último jogo aí do Bahia, triunfo em cima do Flamengo por 1-0. Fora de casa perdeu para o Botafogo por 2-1. E em casa, mais um triunfo em cima do Palmeiras. Já o Grêmio, fora de casa, perdeu para o Bragantino por 1-0. Outro jogo fora de casa, empate com o Santos em 1-1. E em casa venceu Vitória por 3-1. Classificação do Brasileirão: o Bahia, sexto colocado com 43 pontos. Em 26 jogos tem 12 triunfos, 7 empates e 7 derrotas. Já o Grêmio, ele é o 13º colocado com 33 pontos, em 27 jogos tem 8 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Bahia será em casa contra o Internacional e o Grêmio vai jogar em casa contra o Juventude, em Clássico Gaúcho. Últimos confrontos entre eles: 4 vitórias para o Bahia, 3 empates e 8 vitórias para o Grêmio. O último jogo foi no mês 5 de 2025, na casa do Grêmio, o Grêmio venceu por 1-0 e antes disso, no mês 8 de 2024, outro jogo na casa do Grêmio, o Bahia venceu por 2-0. Uma partida difícil para o Grêmio, hein? Bahia jogou com os times que estão lá na ponta da tabela, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, e conseguiu 2 vitórias, né? Em cima de Flamengo e em cima de Palmeiras. E para essa partida aqui, jogando contra o Grêmio, que ainda tem alguns desfalques, né? Bom a gente ficar de olho aí para ver se o William vai retornar. Alguns outros jogadores também que fazem a diferença no elenco. Mas por enquanto eu tô indo seco no Bahia. Jogo 13, Milan e Fiorentina. O que eu trago aqui de informação: que o último jogo do Milan pelo campeonato italiano, fora de casa 0-0, em casa venceu o Napoli por 2-1 e pela Copa da Itália em casa venceu o Lecce por 3-0. Já a Fiorentina em casa perdeu para a Roma por 2-1. Outro jogo em casa pela Conference League, venceu o Sigma Olomouc por 2-0 e fora de casa empatou com o Pisa, campeonato italiano, em 0-0. Classificação do campeonato italiano: o Milan é o terceiro colocado com 6 jogos, tem 13 pontos com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Bom desempenho do Milan aqui nos últimos 5 jogos. Já a Fiorentina é a 17ª colocada com 6 jogos, tem apenas 3 pontos, nenhuma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Milan é em casa, campeonato italiano contra o Pisa, e a Fiorentina terá Conference League fora de casa contra o Rapid Viena. Últimos confrontos entre eles: 8 vitórias para o Milan, 2 empates e 5 vitórias para a Fiorentina. O último confronto foi no mês 4 de 2025, na casa do Milan, empate em 2-2. Antes disso, no mês 10 de 2024, na casa da Fiorentina, a Fiorentina venceu por 2-1. Bom, se a gente pegar o desempenho ali das duas equipes, né, no campeonato italiano, muita vantagem para o Milan. O Milan, nos seus últimos 5 jogos, não perdeu. A Fiorentina já nos seus últimos 5 jogos não conseguiu vencer. Ainda vejo o Milan com vantagem jogando em casa, e no confronto direto também vantagem para o Milan. E olhando essas informações aqui, tô indo seco no Milan. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo aberto, mesmo a Fiorentina não tendo um bom retrospecto aí nos últimos jogos, mas a gente pode ver ali no confronto direto que o empate acontece muito pouco. Então eu colocaria um duplo aberto buscando uma surpresa aí, que seria a vitória da Fiorentina fora de casa. E jogo 14, Getafe e Real Madrid.
Último jogo aí do Getafe, fora de casa perdeu para o Osasuna por 2-1, em casa empatou com o Levante em 1-1 e outro jogo em casa empatou com o Alavés em 1-1. Já o Real Madrid venceu o Villarreal por 3-1 em casa, fora de casa pela Liga dos Campeões, venceu por 5-0 o Kairat Almaty. E fora de casa, naquele jogaço, acabou perdendo aí para o Atlético de Madrid por 5-2. Classificação do Campeonato Espanhol, Real Madrid é o líder com 8 jogos, tem 21 pontos com 7 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Apesar dessa derrota para o Atlético de Madrid, um bom desempenho, né, nos seus últimos 5 jogos. Já o Getafe, ele é o 11º colocado com 8 jogos, tem 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Getafe será pelo Campeonato Espanhol, fora de casa contra o Atlético de Bilbao, e o Real Madrid vai jogar Liga dos Campeões em casa contra a Juventus, hein? Então pode ser que o Real Madrid venha com um time misto aqui, um pouquinho mexido contra o Getafe. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Getafe, 2 empates e 12 vitórias para o Real Madrid. O último jogo foi no mês 4 de 2025 na casa do Getafe, Real Madrid venceu por 1-0. E antes disso, em dezembro de 2024 na casa do Real Madrid, o Real Madrid também venceu por 2-0. Bom, palpite que não tem muito o que dizer, a única vantagem do Getafe é jogar em casa, no confronto direto muita vantagem para o Real Madrid, é o líder do campeonato, tem um grande elenco, como eu disse, times europeus não costumam fazer uma mesclagem tão grande assim nos elencos, acredito que vai vir um time muito forte para enfrentar o Getafe, e para essa partida aqui eu tô indo seco no Real Madrid. Aqui, pelos números, se o Getafe vencer essa partida, pode ser considerado uma zebra. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações dos meus palpites para a Loteca 1216. Espero que essas informações aqui ajudem a conhecer melhor essa grade. Se você gostou do vídeo e ainda não conhecia o canal, para dar aquele apoio, aquela moral, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Cada vez que você faz isso ajuda muito. Deixa aí seu comentário, se você tiver novas informações, fique à vontade. Se tiver alguma crítica, elogio, pode deixar aí nos comentários, eu tento responder todo mundo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, agradeço demais. Loteca 1215 aí, vários ganhadores. A gente viu que é possível, né, chegar nesses 14 pontos. Quero desejar muita sorte para todo mundo nessa Loteca 1216. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Fui!